Imagine um cenário onde o esporte se entrelaça com a geopolítica de forma intensa, onde cada partida é mais do que um jogo, é um desafio diplomático, onde a paixão pelo futebol supera barreiras inimagináveis. E agora, com a proximidade de mais uma Copa do Mundo, revisitamos histórias que moldaram o torneio. Estamos falando de uma história que poucos conhecem, mas que marcou para sempre a trajetória de uma nação no maior palco do futebol mundial. Uma jornada de superação, boicotes e um feito que ecoa até hoje. Em 1970, o México sediava a Copa do Mundo, um evento que prometia ser inesquecível. Mas para uma seleção em particular, chegar até lá foi uma odisseia. Uma equipe que, contra todas as expectativas, carimbou seu passaporte para a glória. A campanha da seleção de Israel para a Copa do Mundo de 1970 foi histórica e ocorreu pelas eliminatórias da Ásia e Oceania. O percurso foi marcado por tensões políticas, desistências de adversários e uma reta final muito disputada. Naquela época, Israel competia na Confederação Asiática de Futebol, mas o contexto geopolítico era complexo. Devido a conflitos, os países árabes integrados à confederação recusaram-se a disputar o torneio qualificatório contra a seleção israelense. Isso gerou uma série de passes livres para Israel na primeira fase das eliminatórias. Na segunda fase, o grupo original de Israel deveria contar com a Nova Zelândia e a Coreia do Norte. No entanto, a seleção da Coreia do Norte, que havia chegado às quartas de finais no Mundial de 1966, recusou-se a entrar em campo contra Israel por motivos políticos e foi desclassificada. Restou um confronto direto em mata-mata contra a Nova Zelândia. Israel venceu as duas partidas, ambas disputadas na cidade israelense de Ramat Gan, aplicando um placar agregado de 6-0. A vaga direta para o Mundial do México foi decidida em 2 jogos tensos contra a Austrália. O primeiro jogo, em Tel Aviv, Israel venceu por 1-0, com um gol contra do defensor australiano David Seaman. No segundo jogo, em Sydney, sob forte pressão, Israel segurou o empate por 1-1 fora de casa. O gol israelense foi marcado pelo grande astro e capitão da equipe, Mordechai Spiegler. Com o placar agregado de 2-1, a equipe comandada pelo técnico Emanuel Schaffer carimbou seu passaporte para a única Copa do Mundo de sua história. No México, a seleção de Israel fez uma campanha digna e surpreendente, terminando eliminada na fase de grupos, mas sem ser goleada por nenhuma das potências mundiais. Sorteada no grupo 2, ao lado de 3 seleções tradicionais da Europa e América do Sul, Itália, Uruguai e Suécia, a equipe somou 2 pontos. Na estreia, no dia 2 de junho, em Puebla, a seleção israelense sentiu o peso do primeiro jogo e foi derrotada pelos bicampeões mundiais do Uruguai por 2-0. Mas a história começaria a mudar. No dia 7 de junho, em Toluca, Israel conquistou seu primeiro ponto e fez história. Após sair atrás no placar, o atacante e capitão Mordechai Spiegler acertou um belo chute de perna esquerda aos 55 minutos para empatar o jogo em 1-1 contra a Suécia. Este continua sendo o único gol de Israel na história das Copas do Mundo. No último jogo da chave, em 11 de junho, Israel surpreendeu o mundo ao segurar o empate sem gols contra a poderosa seleção italiana, que contava com os craques como Riva e Facchetti, e que viria a ser a vice-campeã daquela edição. Apesar do bom desempenho defensivo, Israel terminou a 4ª e última colocação do grupo.
A Itália liderou a chave com 4 pontos, seguida pelo Uruguai com 3, a Suécia também com 3 e Israel com 2. Mas a história de Israel nas eliminatórias não se resume a 1970. O país ficou muito perto da classificação em outras 3 ocasiões históricas, chegando a disputar a repescagem final em 2 delas. Desde que migrou definitivamente para o futebol europeu, a UEFA, em 1991, as dificuldades aumentaram. Mas no passado, o país quase carimbou o passaporte. A primeira grande chance foi na Copa do Mundo em 1958, na repescagem contra Gales. Esta foi a vez em que Israel esteve mais perto, mesmo sem entrar em campo na sua zona geográfica. Devido ao boicote político generalizado nas eliminatórias da Ásia e da África, seleções como Turquia, Egito, Indonésia e Sudão recusaram-se a enfrentar Israel. Israel foi declarado vencedor técnico de todas as fases por WO e ganharia a vaga na Copa de forma automática. No entanto, a FIFA determinou que nenhuma seleção poderia se classificar sem jogar. Foi criada uma repescagem inédita e Israel enfrentou o país de Gales, perdendo os 2 jogos por 2-0 e dando adeus à vaga. Outra oportunidade surgiu na Copa do Mundo de 1990, no play-off contra a Colômbia. Na época, Israel competia temporariamente na Confederação da Oceania, antes de ingressar na Europa. Israel fez uma ótima campanha, superando a Austrália e a Nova Zelândia para se tornar campeã da zona da Oceania. A liderança deu o direito de disputar a repescagem intercontinental, valendo a vaga direta na Copa da Itália contra a Colômbia. No jogo de ida, em Barranquilla, os colombianos venceram por 1-0. No jogo de volta, em Ramat Gan, Israel precisava de uma vitória simples, mas o placar terminou em um doloroso 0-0, classificando a Colômbia por apenas 1 gol de diferença. Já competindo nas difíceis eliminatórias da Europa, na Copa do Mundo de 2006, a seleção israelense montou uma de suas equipes mais competitivas da história moderna. Israel caiu no grupo 4, ao lado de potências como França, Suíça e Irlanda. A equipe terminou a campanha de forma invicta, com 4 vitórias e 6 empates. Israel empatou em número de pontos, 18, com a Suíça na disputa pela 2ª colocação, que dava vaga na repescagem. Os israelenses acabaram eliminados apenas pelo critério do saldo de gols. A Suíça teve mais 11 e Israel teve mais 9. Bastavam 2 gols a mais para avançar. A seleção de Israel joga as eliminatórias na Europa por motivos políticos e geopolíticos, e não por razões geográficas. A mudança ocorreu devido ao boicote de nações vizinhas e à expulsão da confederação original. Israel foi um dos membros fundadores da Confederação Asiática de Futebol em 1954 e chegou inclusive a vencer a Copa da Ásia em 1964. No entanto, ao longo dos anos 1960 e 1970, devido aos conflitos árabe-israelenses, diversos países árabes e muçulmanos recusavam-se a entrar em campo contra Israel. Isso gerava frequentes WOs e paralisava os torneios asiáticos. O ápice dessa situação veio em 1974, durante os Jogos Asiáticos. Uma moção liderada pelo Kuwait foi aprovada pela Confederação Asiática de Futebol, resultando na expulsão formal de Israel da Confederação Asiática. Durante quase 2 décadas, de 1974 a 1991, Israel ficou sem uma casa continental fixa. Para poder disputar as eliminatórias das Copas do Mundo, a FIFA alocava o país temporariamente em grupos mistos, fazendo a seleção jogar ora contra equipes da Europa, ora da Oceania, como aconteceu em 1990. Finalmente, em 1991, os clubes israelenses foram convidados a disputar as competições europeias. O
processo avançou. Em 1994, impulsionado pelo clima diplomático dos Acordos de Oslo de 1993, Israel foi aceito como membro pleno da UEFA. Desde então, por questões de segurança e para garantir a regularidade do calendário esportivo, Israel compete em todas as modalidades do futebol europeu, incluindo as eliminatórias da Eurocopa, Champions League e eliminatórias da Copa do Mundo. Mas a presença judaica no futebol mundial não se restringe à seleção de Israel. Ao longo da história das Copas do Mundo, diversos jogadores de ascendência judaica representaram diferentes nações, deixando sua marca nos gramados. Começando pelos Estados Unidos, temos o Matt Turner, o goleiro titular da seleção norte-americana da Copa do Mundo de 2022. Ele tem ascendência judaica por parte de pai e, para a alegria dos fãs, já foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Então, fiquem de olho e torçam por Matt, que vai disputar sua segunda Copa do Mundo na carreira. Outro nome dos Estados Unidos é Jeff Agoos, nascido na Suíça e criado no Texas. O defensor é um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol norte-americano e integrou o elenco dos Estados Unidos nas Copas do Mundo de 1998 e 2002. DeAndre Yedlin, lateral direito, possui herança judaica por parte de mãe e foi criado sob a tradição da religião. Ele defendeu os Estados Unidos nas Copas do Mundo de 2014 e de 2022. E Benny Feilhaber, nascido no Rio de Janeiro, o meio-campista naturalizado norte-americano, mudou-se para os Estados Unidos ainda na infância. Ele representou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Da Argentina temos Juan Pablo Sorín, o célebre lateral esquerdo e capitão da seleção. Ele disputou as Copas de 2002 e 2006. Na edição de 2006, a equipe era comandada também pelo técnico judeu José Pekerman. Voltando no tempo, Alfred Schaffer, da Hungria, foi um dos grandes craques do futebol europeu no início do século XX. O atacante defendeu a Hungria em exibições internacionais históricas e mais tarde atuou como treinador, levando a seleção húngara ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 1938. E Edi Hamel, nascido em Nova York, fez história como o primeiro jogador abertamente judeu e também o primeiro norte-americano a atuar pelo Ajax da Holanda. Ele integrou listas de convocação dos Estados Unidos em torneios globais da era inicial do futebol. Infelizmente, Hamel tornou-se uma vítima do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Por fim, Boris Razinski, da União Soviética, o lendário goleiro soviético de ascendência judaica, integrou o elenco da União Soviética que disputou a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. A história de Israel na Copa do Mundo de 1970 e a presença de atletas judeus em diversas seleções ao longo dos anos nos mostram que o esporte, muitas vezes, é um reflexo das complexidades do mundo, mas também é um palco onde a paixão, a resiliência e o talento podem superar barreiras. Seja enfrentando boicotes políticos ou buscando a classificação em um cenário competitivo, a jornada desses atletas e da seleção de Israel é um testemunho da força do espírito esportivo. E é justamente esse o compromisso do Shalom Brasil: trazer contexto, resgatar histórias esquecidas e abrir espaço para conversas que muitas vezes ficam fora do debate público, porque entender a trajetória de Israel e do povo judeu também passa por conhecer histórias como essa. Até a próxima e Shalom Brasil!